Julieta e esse é o Louco por Livros e Filmes. Se você é apaixonado por qualquer item do mundo mágico da imaginação, como livros, filmes e séries, você está mais do que no lugar certo. Seja muito bem-vindo! E hoje nós vamos para mais um episódio de um quadro que se chama Biografia dos Famosos. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher que a princípio eu decidi falar sobre ela porque eu gosto dela como atriz, acho ela uma excelente, ela é super talentosa, mas à medida que eu fui pesquisando a sua vida, eu vi o quanto ela é guerreira, o quanto ela é um exemplo a ser seguido. Passou por momentos de dificuldades? Sim. Sofreu muitas pressões e muitas coisas ruins? Sim. Mas será que superou tudo isso? Vamos saber um pouco mais sobre a vida de Angelina Jolie. Roda a vinheta. Quem não conhece Angelina Jolie? Eu acho que nesse mundo, nesta terra, poucas pessoas talvez não a conheçam, já que nem todos têm acesso a cinema, TV, esse tipo de mídia, já que em muitos lugares do mundo não tem nem o que comer. Então, mas a grande massa desse mundo conhece sim Angelina Jolie. Angelina, ela nasceu no dia 4 de junho de 1975, tá? Nasceu lá em Los Angeles. Os pais dela são Jon Voight e Martine Bertrand. Ambos eram, quer dizer, ele ainda é ator e a mãe dela era atriz também. Por parte de pai, ela tem descendência alemã e eslováquia. Por parte da mãe, francesa, alemã e holandesa. Angelina, como eu disse, nasceu em 75. Cerca de um ano após seu nascimento, os pais se separaram. A mãe dela decidiu que deveria largar a profissão, largar seus objetivos profissionais para se dedicar à educação dos filhos. E foi isso que ela fez. Mas ela assistia muitos dos seus filhos com Angelina. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi porque o pai de Angelina era ator ativo, estava fazendo filmes e tudo mais, que ela decidiu ser atriz. Ela decidiu ser atriz unicamente por conta dos filmes que ela via da mãe. Então isso serviu de inspiração para que ela se tornasse atriz e escolhesse essa profissão. Quando ela decidiu que queria ser atriz, ela estudou por 2 anos no Instituto Teatral Lee Strasberg. Durante 2 anos ela cursou lá. E a vida de Jolie, ela nunca foi fácil. Na infância, ela sofria bullying porque ela era extremamente magra e usava aparelho ortodôntico e óculos. Então, não sei que mania é essa que as pessoas acham que todo mundo tem que se enquadrar dentro do padrão. Todo mundo tem que ser igual. Que coisa chata! E para quem acha que somente pessoas acima do peso, as chamadas gordas, sofrem bullying, sofrem preconceito, não. Os magros também sofrem esse tipo de problema. Claro que em uma escala talvez um pouco menor, mas existe sim um preconceito contra as pessoas magras ou extremamente magras, como era o caso dela. No ensino médio a coisa não afrouxou para Jolie, ela não teve refresco, ela se sentia deslocada no meio daquelas famílias, porque o poder aquisitivo daquelas pessoas era maior do que o da mãe, já que a mãe ela tinha uma renda modesta, porque tinha parado de trabalhar, então acredito que devia viver dos trabalhos anteriores, de investimentos, não sei. Só sei que ela tinha uma renda mais modesta e isso influencia. Porque se você está no ensino médio, nessas escolas em que as pessoas da classe alta, da classe média colocam seus filhos e você é uma pessoa com um poder aquisitivo um pouco menor, você sabe que sofre. Eu já estudei, eu sei o que eu passei. Então sofre sim algum tipo de preconceito, algum tipo de pressão. No início da adolescência, ela pirou o cabeção de vez. Ela desistiu de ser atriz e encasquetou que queria ser diretora de funcionária. Diretora de funerária. Já imaginou isso? Angelina Jolie dentro de uma funerária tratando um corpo? Ela chegou até a fazer o curso à distância, por correspondência, de como tratar e como lidar com o corpo para ele ser enterrado. Depois de passar por essa fase de querer trabalhar no ramo funerário, ela virou uma punk.
tá? Ela pintou os cabelos de roxo, ela vestia só de preto e andava com grupos de punk. Inclusive, na época ela tinha um namorado, né, que ela teve um relacionamento sério aos 14 anos. Esse namorado, ele foi morar junto com ela na casa da mãe. Ela disse que a mãe tinha duas escolhas: ou deixava ela namorar o rapaz e levar ela para dentro de casa para ficar de olho nela e cuidar dela, ou ela deixava ela na rua namorando e fazendo as coisas às escondidas. A mãe achou mais seguro ela estar dentro de casa. E também você vê que ela passou por muitos processos extremos. Primeiro queria ser atriz, depois diretora de funerária, entrou no mundo punk. Tudo isso por conta de uma coisa muito complexa e difícil. Ela não conseguia se conectar com as pessoas. Ela não conseguia, vamos dizer assim, se enturmar, se entrosar. Talvez ela não se sentisse aceita. E tudo isso, e talvez, não tudo isso, mas e talvez, mais um talvez nessa história, seja por conta do relacionamento dela com o pai. Mas isso a gente fala mais pra frente, tá? Então foi nessa fase que a Angelina ela começou a se automutilar. Se você não sabe o que é automutilação, nós temos agora, não recente, mas uma famosa que é a Demi Lovato, que passou por isso, né? Inclusive, há umas semanas atrás, ela lançou uma música falando sobre não estar mais sóbria, por ter voltado a beber, talvez até usando drogas. Então, automutilação é você pegar e você se cortar. Então, Jolie passou por essa fase também. E sobre isso, ela disse o seguinte: por alguma razão, o ritual de me cortar e sentir a dor fazia com que algum tipo de libertação acontecesse. Era de alguma forma terapêutica para mim. E aí, se você ouvir o depoimento de algumas pessoas que se automutilam, você vai entender o que ela está dizendo. Elas dizem que quando você corta a pele, você sente aquela dor, parece que com o sangue sai todo o seu sofrimento. Eu li um livro de J.K. Rowling, que é aquele Morte Súbita, que ela tem um personagem no livro que ela sofre, ela faz isso, ela se automutila. E é essa sensação que ela dá para você. Ela diz que quando ela se corta, é como se a dor se esvaísse, a dor fosse embora. Então, quanto mais dor ela sofre, mais cortes ela faz, porque ela quer se ver livre daquilo. É uma coisa muito complicada. Ela lutou contra insônia e anorexia, mas acho que a anorexia ela ainda tem um certo problema com a questão de peso dela. Em 2016 ela foi internada pelo então marido Brad Pitt em uma clínica para reabilitação, porque ela estava pesando apenas 35 quilos, ou seja, estava extremamente magra. Mas a magreza de Jolie, ela, de certa forma, nem choca mais, porque ela sempre está nesse processo, né? Então, acredito que em relação à anorexia, bulimia, distúrbios alimentares, ela ainda não está totalmente resolvida. Não sei, essa é a minha opinião. Ela já tentou se matar por 2 vezes. A primeira, aos 19, com uma faca, né? Ela tentou contra a própria vida. E aos 22... ela tentou mais uma vez, contratando um assassino para executá-la. Só que ela desistiu do plano depois que ela se apaixonou por uma mulher. Então ela disse, não quero isso não, tá? Então desista aí do plano, eu não quero mais ser morta, esquece. E ela disse que até os 20 anos ela usou quase todos os tipos de drogas. Tudo, quase tudo, ela já tinha experimentado por volta dos 20 anos de idade. Então, ela viveu a vida de uma forma muito intensa entre infância, adolescência e início da vida adulta, né? E não foi de uma forma positiva, foi de uma forma muito pesada, que parece ter sido muito doída para ela e imagino que para as pessoas que estavam próximas a ela. E ainda aos 24 anos, ela teve um colapso nervoso tão forte que ela precisou ficar internada por 72 horas em uma clínica psiquiátrica. Então, ela tinha muitos problemas e acho que, como a maioria de nós hoje, né, que não sabe lidar muito bem com todos os sentimentos, com todas as dúvidas, com todas as coisas que nos sobrecarregam diariamente,
Assim como ela, qualquer um de nós pode ter a qualquer momento um colapso desse, porque se a gente não coloca para fora, se a gente não expressa, não se exorciza desses sentimentos ruins, dessas mágoas e de todos os preconceitos que nós temos contra nós mesmas. Porque quando uma pessoa lhe ofende, quando ela lhe chama de gorda, lhe chama de qualquer palavra que seja usada para você de forma pejorativa, e você toma aquilo para si, você realmente acaba, às vezes, se achando que você não merece viver, que você não merece ser feliz, que você não merece um monte de coisa. E isso tem que ser trabalhado para que a gente passe por isso da melhor maneira possível. Jolie, ela teve esses picos e ela mostra que, durante a vida dela, que foram coisas graves, gravíssimas. Então, todos nós precisamos conversar. Então, se você sente que seu amigo está passando por um momento difícil, seu familiar está passando por um momento difícil, converse com ele. Talvez ele só precise desabafar, ele precise repetir a mesma coisa algumas vezes para que ele possa lidar com aquilo, tá? Não esquece, as pessoas, elas precisam... Obrigada, Lotte. As pessoas, elas precisam colocar para fora o que sentem para que não se sintam sobrecarregadas e isso leve a outras coisas. Mas vamos voltar para Jolie, tá? Volta! Então, o relacionamento do pai dela, o relacionamento dela com o pai foi muito conturbado, porque quando os pais se separaram, ele vivia viajando muito, fazendo filme, e eles não tiveram muito contato. E eles tiveram períodos em que estavam brigados e estavam de bem, estavam brigados e estavam de bem. Eles fizeram as pazes em 2001, se eu não me engano, quando ela fez Tomb Raider, que ele também está no filme. E eles meio que fizeram as pazes. Depois disso, eles brigaram novamente. Ele disse que era uma louca, destrambelhada e não sei o quê. E acabaram se separando, né? Deixando de ter contato. Em 2011, se eu não me engano, ela pediu à justiça que o sobrenome do pai fosse tirado do seu nome. Ou seja, que ela passasse a se chamar apenas Angelina Jolie, que é o sobrenome da mãe. E o Vogue, que é do pai, fosse retirado. A justiça concedeu isso a ela em 12 de setembro de 2002, tá? Em 2002, ela tirou o sobrenome do pai do seu nome. Em 1995, ela conheceu o ator John Lee Miller, né, que foi seu primeiro marido, e ela se casou com ele em março de 96. Nós vemos que a Angelina, ela sempre tem umas coisas meio loucas, né? É muito intensa nas coisas dela. E ela, nesse casamento com esse ator, com Lee, ela foi com calça preta, de borracha, uma camisa branca com o nome do noivo escrito com o próprio sangue dela. Eu acho que ela estava em um momento de busca, né? Ainda não tinha se encontrado, porque ela ainda continuava fazendo coisas que para as outras pessoas pareciam um completo absurdo. O casamento não durou muito tempo, tá? Depois de um tempo se separaram e ela conheceu o Billy Bob Thornton e se casou um ano e pouquinho depois que eles começaram o relacionamento, eles se casaram. E aí veio uma das coisas mais estranhas que eu já vi. Eles usavam colares com pingentes e no pingente da Angelina tinha o sangue do Bob e no pingente do Bob tinha o sangue da Angelina. Então, né, na época eu me lembro que foi um burburinho, todo mundo falando, todo mundo comentando, e realmente não é algo muito comum de se fazer. Em 2005 veio o grande reboliço. Ela fez Senhor e Senhora Smith, né, um filme que catapultou ela de vez para o Hall da Fama, vamos dizer assim, não que antes elas não fossem, mas deu uma empurrada boa para ela. Mas junto com esse filme veio também muitas polêmicas, porque durante a gravação ela acabou se envolvendo com Brad Pitt, que na época era casado com Jennifer Aniston. Então começaram os burburinhos quando Brad Pitt se separou, dizendo que Angelina seria o pivô da separação deles. E Angelina negou, mas depois que ela ficou grávida do Brad Pitt, ela não tinha mais como negar e eles acabaram assumindo que tinham um relacionamento em 2006. Eles ficaram juntos por 12 anos e ficaram conhecidos como Brangelina, se eu não me engano, um negócio assim.
Eles ficaram juntos por 12 anos, mas eles só oficializaram a união vamos dizer, oficializaram, né? Tipo, assinaram o papel de casamento em 2014 e em 2016 eles se separaram e estão aí com um processo de divórcio muito complicado. E em março de 2001, Angelina, voltando lá para trás, em março de 2001, Angelina adotou seu primeiro filho, que era do Camboja, e ela deu o nome de Maddox. Então ela disse que ter o filho, ter aquela vida, que ela era responsável por aquela vida, fez com que ela parasse com muitas coisas, e uma delas era a questão da mutilação, a questão da autodestruição. Então ela, pelo que eu entendi, ela disse assim, que ela não salvou a vida daquela criança, mas aquela criança salvou a vida dela, tá? Em julho de 2005, ela adotou a Zahara Marley, não sei se é assim que se lê, gente, né? E em 2006 nasceu a primeira filha biológica dela, que é a Shiloh. Se eu não me engano, a Shiloh é aquela que nasceu com o gênero feminino, mas que se identifica como masculino, né? Todo mundo tipo fala um monte sobre isso, mas isso é para um outro canal que eu tenho, outros temas. O importante é que a Shiloh nasceu no dia 27 de maio de 2006. E uma coisa bem legal que a Angelina fez, ela decidiu, ela sabia que todo mundo ia estar com os holofotes em cima dela. Então ela foi lá para Namíbia, tá? Para ter a filha lá. E o que aconteceu? Ela vendeu as fotos as primeiras fotos da Shiloh, elas foram vendidas para People e para, como é o nome da outra revista? E para Halo. A People pagou 4 milhões e 100 mil dólares pelas fotos e a Halo pagou 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. Então você pode pensar, vendeu as fotos para casa de dinheiro. Eles, tanto o Brad quanto a Angelina, eles doaram todo esse dinheiro para causas humanitárias. Então, eles sabiam que os paparazzi iam enlouquecer atrás de fotos da menina. Então, por que não ganhar dinheiro e fazer uma boa ação com isso? Em 2007, no dia 5 de março, ela adotou seu terceiro filho, terceiro adotado, mas quarto filho dela, que foi o Paxtien, negócio assim. É uns nomes que eu não sei dizer muito bem, tá? Em 2008, no dia 12 de julho de 2008, nasceram os tão famosos gêmeos dela, o Knox Leon e a Vivienne Marceline, tá? Novamente, Angelina e Brad venderam as primeiras fotos dos filhos e agora eles arrecadaram 14 milhões de dólares. E as fotos foram vendidas para Halo e para People novamente. Uma das coisas mais polêmicas de Angelina foi que aos 37 anos ela decidiu tirar as mamas. Ela fez uma mastectomia voluntária. Mas por que ela fez isso? Ela tem dinheiro e isso serve para muita coisa nessa vida, gente. E uma delas é cuidar da sua saúde. Angelina tinha percebido que sua avó tinha morrido de câncer, sua tia tinha morrido de câncer, sua mãe morreu de câncer. Então ela disse, a possibilidade que eu tenho de morrer de câncer é muito grande. E existe um exame que detecta as possibilidades que você tem de desenvolver um câncer. E no caso dela, a possibilidade era de 85%. Ou seja, então era muito, muito grande. E ela disse que fez essa cirurgia porque ela queria ficar o tempo que pudesse com os filhos e talvez o câncer pudesse tirar isso dela. Então ela fez a mastectomia, ela fez o exame, ela fez a mastectomia, todo mundo ficou... E depois disso muitas mulheres acabaram, quem tinha dinheiro lógico, mas fizeram esse exame e acabaram detectando também as possibilidades. E as mulheres que não tinham acesso ao exame acabaram fazendo exames rotineiros para ter mais cuidado com sua saúde, tá? Deixa eu ver aqui, em 2015... foi descoberto, através de um exame, que existiam possíveis sinais de câncer de ovário. Então ela não titubeou, foi lá e arrancou os ovários, né? Melhor ficar sem ovário do que morrer e ter uma doença como essa e morrer e deixar os filhos aí. Agora vem a grande virada, gente. Agora Angelina Jolie
merece todo o nosso respeito, porque ela é uma pessoa que, como nós vimos até agora, passou por momentos muito difíceis, mas que ela deu uma guinada depois que ela adotou o Maddox, ela deu uma virada muito grande. Quando ela gravou Tomb Raider lá no Camboja, em 2001, ela teve seu primeiro contato com a mazela da humanidade, vamos dizer assim. Com os conflitos humanitários, a miséria das pessoas, e aquilo, tipo, como é que eu posso dizer? Mexeu demais com ela. Então, quando ela voltou, terminou as gravações e ela voltou, ela entrou em contato com a ACNUR, acho que deve ser assim, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, tá? Ela entrou em contato e ela pesquisou, queria saber outros lugares que viviam aquele tipo de conflito. Em fevereiro de 2001, ela fez sua primeira viagem para um campo de refugiados. Essa viagem durou 18 dias e ela teve um contato mais próximo com aquelas pessoas que passavam por uma vida, dizer triste e complicada, é muito pequeno, né? Eu nem sei qual adjetivo eu uso para definir a vida dessas pessoas, mas enfim, ela foi para lá. E todos os custos da viagem dela foi ela que pagou, ela não pegou dinheiro da associação, ela pagou por tudo. E outra coisa bem interessante é que nesses 18 dias, não só nesses 18 dias, mas em todas as viagens humanitárias que ela fez e faz, eu acredito que ela ainda faça isso, ela não tem nenhum tipo de privilégio. Ela vive nas mesmas condições das pessoas do campo de concentração. Ou seja, não é aquela coisa assim, eu vou ali no campo de concentração, mas reserva meu hotel 5 estrelas, porque eu vou lá, mas volto. Não, ela convive realmente a realidade daquelas pessoas. Em 27 de agosto de 2001, ela se tornou embaixadora da boa vontade. Em 2003, ela comprou uma casa lá no Camboja, com um terreno de 39 hectares. Ela queria que seu filho, o Maddox, ele não perdesse o contato com as suas raízes culturais. Então, ela comprou essa casa para que ele tivesse contato com o seu país de origem. E ao lado tinha um parque, né? E ela comprou, acho que quantos hectares? Uns 60 mil hectares desse parque. E ela fez uma reserva para proteger a vida selvagem. A essa reserva ela deu o nome de Maddox Jolie em homenagem ao filho, tá certo? Em reconhecimento pela seu esforço e tudo que ela estava fazendo no país, o rei Norodom Sihamoni, deu a ela a cidadania cambodjana em 2005. Em novembro de 2006, Jolie decidiu expandir o projeto, né, que levava o nome de seu filho, e surgiu a Fundação Maddox Jolie Pitt, que é uma fundação que auxilia as pessoas. Nessa fundação, no terreno dessa fundação, né, que são mais de 60 mil hectares, moram aldeões e os empregados da fundação. Algumas dessas pessoas eram caçadores ilegais. Então ela tirou essas pessoas da clandestinidade e deu uma oportunidade. Nesse terreno existem uma fábrica de leite de soja, escola e estradas. Tudo pago por ela. Tudo financiado por Angelina, tá certo? Em 2010, já em outro país, ela e Brad Pitt fizeram a fundação Shiloh Jolie Pitt, que financiam projetos de conservação para animais de grande porte, clínicas de saúde gratuita e escola em uma escola para aldeias vizinhas, né? E mais uma vez, tudo com o financiamento deles. Eles têm muitos projetos, gente. Se eu fosse falar aqui sobre os projetos dela, esse vídeo ia ter mais de 2 horas, porque é muita coisa. Pesquisa Angelina Jolie para você ver o poder que essa mulher tem, o exemplo que ela é hoje como pessoa e como humanitária. Eu às vezes fico pensando, vou olhando os vídeos no YouTube, eu vejo alguns famosos fazendo vídeos sobre umas coisas que eu acho absurdo, tipo tour por minha casa,
tu na boate da minha casa de Itu, tu no quarto do meu filho. Gente do céu, né? Então eu procuro não me espelhar nesse tipo de artista, nesse tipo de famoso que pra mim só quer se autopromover e é um completo idiota. Eu prefiro me espelhar em pessoas como Angelina Jolie, que usam sua fama, usam seu dinheiro em prol do sofrimento dos outros, para diminuir o sofrimento dos outros. Mas eu acho que só faz isso, não necessariamente, não generalizando, pessoas que tiveram uma grande carga de sofrimento durante a vida, que foi o caso da Angelina. Talvez por ela ter passado por tantos momentos difíceis e ter sofrido tanto, ela saiba reconhecer e ela entenda o que as pessoas passam e ela sinta a necessidade de ajudar, tá certo? E isso trouxe reconhecimentos. Em 2002, ela ganhou o Prêmio Humanitário Inaugural do Programa de Imigração de Refugiados a Serviço da Igreja, Serviço Mundial da Igreja. Em 2003, ela foi a primeira pessoa a receber o Prêmio de Cidadão do Mundo. Em 2005, ela ganhou o Prêmio Global Humanitário. E em 2007, o Freedom Award. Ou seja, é uma pessoa que merece, gente, merece tudo que tem e mais um pouco, porque ela não pensa somente em si, ela pensa no próximo, tá certo? Eu queria falar muito mais coisas sobre ela, mas infelizmente o vídeo já está um pouco longo demais. Mas se você quiser saber mais coisas sobre Angelina Jolie, pesquisa. Veja a mulher poderosa e forte e exemplo de humano que ela é, exemplo de pessoa, tá certo? Se não é inscrito no canal, não perde mais tempo. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui, como esse, para que você saiba um pouco mais sobre seu artista favorito. Gostou do filme? Curtiu? Dá um curtir aí para incentivar a menina aqui a continuar fazendo os vídeos. Compartilha com as pessoas que você conhece, que gostam do trabalho, seja do trabalho de cinema ou do trabalho humanitário de Angelina Jolie. Compartilha esse vídeo para que outras pessoas conheçam um pouco mais sobre ela. Tá certo? Até a próxima. Tchau!